Olá, eu sou Emília Moreira, esse é o canal Juntos Somos Mais e esse é o nosso Café com a Palavra. Esse momento que a gente junta aí, né? Irmãos na fé, irmãos cristãos, irmãos que têm a palavra como sua direção de vida, né? E que intercedem uns pelos outros, que a gente se junta aí pra gente tomar um cafezinho e conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, meu amado Pai, eu te entrego esse momento, Senhor, e o momento da vida de cada um que ouvir essa partilha de palavra, né? Seja no momento em que ela for postada, seja futuramente, em qualquer momento, o Senhor que é o dono do tempo, meu Pai, prepara corações para que essa palavra ela dê frutos no coração de cada um de nós, dê frutos no meu coração ao partilhá-la, dê frutos no coração de cada um que ouvi-la a qualquer tempo, Senhor. Que a sua palavra não volte vazia, não entre em nenhum ouvido e volte vazia, não caia em nenhum coração e volte sem dar fruto, Senhor. Porque a sua palavra é a nossa direção de vida e nós te agradecemos, Pai, imensamente, por nós podermos ler, ouvir, falar e partilhar da sua palavra, por nos ser permitido, Senhor, te ouvir através da sua palavra. Então nós te entregamos, Pai, esse momento e te pedimos, Senhor Jesus, que multiplique esses momentos na vida de cada um de nós. Amém. A palavra que nós vamos partilhar hoje está no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículos de 2 a 4. Escreve esta visão, grava em tabuinhas, para que ela possa ser lida facilmente, porque há ainda uma visão para um termo fixado. Ela se aproxima rapidamente de seu termo e não falhará, mas se tardar, espera, porque ela se realizará com toda a certeza e não falhará. Eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Contexto. Profeta Abacuque, primeiro, foi falar com Deus, né? Tava num momento em que algo ele pedia muito, tava num momento em que ele questionava ali a Deus, né? Até quando eu vou te pedir tanto? Até quando eu vou implorar? E vou ver tudo isso acontecendo ao meu redor. E aí ele chega a falar com Deus sobre pessoas que fazem coisas erradas, né? Que não estão de acordo com a palavra do Senhor, mas que vem ali o fruto do seu trabalho. Ele fala que eles pescam, né? Tem pesca abundante e depois ainda agradecem a Deus, né? Pela aquela abundância, pelo aquele alimento, e fazem sacrifícios, né? Então, o profeta ele se dirige a Deus falando mais ou menos assim: Deus, até quando eu vou implorar, vou tentar andar nos seus caminhos e vou ver tudo isso acontecer ao meu redor e não vou ser atendido, e vou ver pessoas que fazem coisas tão erradas, tão claramente erradas de acordo com a sua palavra, colhendo frutos bons, colhendo abundância aqui nessa terra, né? Tendo refeições maravilhosas e ainda agradecendo ao Senhor. E aí ele falou, ele desabafou com Deus, né? E aí ele fala assim: eu vou ficar aqui de plantão, esperando para saber o que o Senhor tem para falar comigo, né? Diante do que eu falei aqui agora. Eu vou ficar esperando e eu vou esperar o Senhor responder ao meu pedido. E aí o Senhor respondeu, né? E essa passagem, né, que a gente está partilhando é a resposta. É a resposta do Senhor para tanto desabafo, para tanta ansiedade, para tanta pressa, para tanta revolta com quem está ao redor, né?
e não tenta levar uma vida que agrada a Deus, mas mesmo assim colhe coisas tão boas aqui dessa terra, né? E o que me chama a atenção é desde o começo, né? O profeta Abacuque, ele estava, eu imagino que ele talvez tenha feito essa oração a Deus até esbravejando, até desesperado, né? E me chama a atenção que ele estava fazendo isso com Deus, né? E não com outra pessoa. A gente fala muito no nosso ministério sobre desabafar com quem realmente importa. Falar com quem realmente importa. Lógico que às vezes a gente, né, tem um irmão, tem alguém da família, tem um cônjuge, tem alguém que a gente precisa ali humanamente desabafar, partilhar. Mas quem realmente tem o poder de ouvir o que vem do fundo do nosso coração e fazer algo na nossa vida, no nosso caminho, no nosso destino e dos nossos por causa daquilo, é o próprio Deus, né? Ele é a única pessoa que, mesmo que você não consiga transmitir em palavras o que você quer falar, ele vai saber, ele vai conseguir ouvir o fundo do seu coração, sondar o seu coração e ouvir uma oração silenciosa. Deus é a única pessoa que você consegue parar, fechar os olhos ou olhar para o céu, não conseguir traduzir em palavras uma oração e mesmo assim essa oração chegar até ele, porque ele sonda o seu coração. Então, desde aí, essa palavra já mexe muito comigo, já fala muito comigo, né? No lugar de esbravejar, de falar com um amigo, com um parente, não, eu tô cansado, porque olha aqui, eu tento levar uma vida reta e os fulanos, né, que estão zombando de Deus, zombando da fé, que estão dizendo que a Bíblia foi inventada e que a gente está perdendo tempo, que a gente tem que viver, que olha como eles vivem coisas boas, né? Olha como eles querem ter filhos e têm muitos filhos, olha como eles trabalham e do fruto do trabalho deles eles fazem boas viagens e têm boas casas. No lugar de falar isso com outras pessoas, ele falou com Deus, né? Segundo ponto que me chama a atenção, ele falou com Deus e ele acreditou mesmo que Deus estava ouvindo, porque ele era um profeta, ele falava com Deus, Deus falava com ele, né? E tanto acreditou que... Ai, gente, que foto linda que apareceu agora nas minhas recordações do Google Fotos. Ai, louvado seja Deus, Deus é maravilhoso por tudo que existe na minha vida. Ele esperou Deus responder. Ele falou o que estava no coração dele e falou: olha, Deus, tanto sei que o Senhor está me ouvindo, tanto tenho certeza que o Senhor fala comigo, que eu não sou louco. Gente, porque pensa nesse tempo. Se hoje que Jesus já veio na terra, a promessa da salvação se cumpriu, ele ressuscitou, a gente ainda fica assim, gente, será que eu sou só doida? Será que essa intimidade minha com Deus, será que esses dons espirituais, essas profecias, né? Será que essas manifestações sobrenaturais de Deus na minha vida, será que eu sou só doida? Será que isso realmente existe, né? A Débora sabe o tanto que eu converso com ela e falo: Débora, será que eu sou só doida mesmo, né? Ou será que realmente isso existe? Ela fala: o mundo sobrenatural, ele é mais real do que o mundo natural, você não é doida, né? E ele, imagina naquela época, né? Ele parar, fazer os desabafos dele e falar assim: ó, e agora eu tô aqui. Agora eu estou aqui e estou esperando o que o Senhor vai me responder. Ele fala: responder ao meu pedido. Porque a oração dele é um desabafo, mas é um pedido. Deus, eu tô aqui, me atende. Olha por mim. Eu sei que eu não mereço, mas tô brava, tô tentando, né? Tô me mantendo num caminho, tô caindo e tô levantando. E aí ele fala: eu vou ficar aqui, eu vou esperar o que o Senhor vai responder. E aí o que Deus responde é isso. Deus fala com ele: você está tendo essa visão agora, escreve ela, grava, registra, para que ela seja lida facilmente. E isso me lembra o quê? Testemunho.
Grava a visão que eu estou te dando para que seja fácil que você relembre, para que seja fácil que você conte depois as maravilhas que eu fiz na sua vida, para que seja fácil que você conte que durante todo o processo eu falei com você, eu não te abandonei, eu te orientei, para que seja facilmente lida. Me lembra muito o testemunho que a gente precisa dar depois, né? Desses nossos encontros com Deus. Quantas pessoas a gente necessita. Deus não precisa que elas acreditem nele, né? Mas Ele quer que elas acreditem por amor, porque elas precisam descobrir que é possível ter encontros com Deus, né? E aí o nosso testemunho é o que vai levar essa pessoa a falar: nossa, é uma pessoa como eu, pecador como eu, que cai como eu, mas que sabe que Deus o levanta como eu espero que Ele me levante. Então eu vou continuar aqui lutando para ter amizade com Deus, porque é real, porque existe esse testemunho dessa pessoa. E ele fala que é porque existe também uma visão para um termo fixado. Isso me lembra propósito. Tudo tem um propósito. E ela se aproxima rapidamente e não falhará. Tudo tem um propósito e tudo vai se cumprir. Quando Deus fala com o profeta que se aproxima rapidamente, me dá uma vontade de rir, porque o rápido para Deus é tão demorado para nós, né? E a gente entende isso quando a gente se recolhe a nossa pequenez diante de Deus, né? Por que a gente acha que as coisas demoram? Porque a nossa percepção, né, com a nossa humanidade, essa nossa passagem na Terra, ela é limitada a esse tempo de vida que a gente tem aqui, que é muito pouco diante da eternidade. Deus é o dono de muito mais. Então, quando tá doendo aqui uma demora, né? Ai, Senhor, porque já tem tanto tempo, já tem tantos meses, já tem tantos anos que eu aguardo, né, essa graça, que eu ando nos seus caminhos, que eu aguardo o cumprimento dessa promessa. Aquilo ali pra gente dói e aquilo é uma demora. Por quê? Por causa da nossa humanidade, por causa da nossa pequenez, por causa da nossa limitação. Deus não tem essa pequenez, Deus não tem essa limitação. Ele é dono do tempo e Ele é dono da eternidade. Então, o tempo que é necessário para mudar o nosso coração, para mudar o nosso caminho, para mudar os corações dos nossos, para tirar corações de pedra e colocar corações de carne, para inclinar corações, né, para o rumo que Ele quer, como Ele faz com os rios de água corrente. O tempo que é necessário para Ele é insignificante. Então, o que dói para nós, o que demora para nós, para Ele, que é dono de toda a sabedoria, é o tempo exato necessário para aquele milagre ser perfeito, para aquele milagre fazer com que a gente grave, né, todo o acontecido de forma que seja facilmente lida, que seja facilmente testemunhada, né, para outras vidas se converterem ao caminho do Senhor. E aí ele diz que ela não falhará, ou seja, é uma certeza, mas que se tardar, espere. Ou seja, Deus não está prometendo que vai ser rápido, Deus não está prometendo que aquela graça que você busca, aquela cura, aquela conversão, aquela libertação daquele vício, que aquilo ali vai ser rápido. Ele está admitindo que pode demorar, mas se tardar, espera, porque ela se realizará com toda a certeza. O tempo, ele vai ser diferente para cada história, para cada caminho, para cada alma. Mas a gente não pode esquecer que Deus sonhou com cada alma. Ele sonhou com cada um de nós e com cada um dos nossos. Ele tem um tempo. E ele pede ao profeta, por mais que você tá aí, né, triste, cansado, abatido, para você tá demorando, mas espera. Espera no Senhor. Para você tá demorando, mas vai acontecer. E registra de uma forma que seja fácil você testemunhar depois, porque vai acontecer. E aí, eu queria trazer isso para o âmbito familiar, né? Porque nós católicos, nós temos, não é doutrina da nossa igreja obrigatório, mas nós somos livres para acreditar ou não, mas nós temos devoções às aparições da Virgem Maria,
né? Algumas aparições da Virgem Maria mexem profundamente com o meu coração e com a minha fé, principalmente por proximidade com pessoas que viveram, né, situações sobrenaturais de Deus através dessas aparições, né, da Virgem Maria. Nós católicos acreditamos muito que Deus escolheu a Virgem Maria para trazer a salvação no ventre dela e que Ele segue ainda hoje nos trazendo um caminho para a salvação através do exemplo, né, de Nossa Senhora. E acontecem aparições, né? Nas aparições da Virgem Maria, ela tem pedido muito para a gente cuidar das famílias. Nós cristãos acreditamos muito e claramente assim vemos, né, no nosso contexto social do mundo inteiro o quanto as famílias têm sido atacadas, e acreditamos que a última tentativa do inimigo, né, de tirar a salvação do mundo, de fazer com que as nossas almas percam a salvação, é o ataque às famílias, né? Então, eu quero dizer para você que luta, né, por uma graça na sua família, pela restauração da sua família, pela restauração dos sonhos, pela fé de alguém da sua família, pela libertação de um vício de alguém da sua família, que você haja como esse profeta, né? Que primeiramente, como diz uma amiga minha, que você tenha segredos com Deus. Não reclama daquele ente seu, daquele vício, daquela dificuldade, daquela queda com outras pessoas. Fala com Deus, que é quem pode mudar o caminho dele, é quem pode mudar o seu caminho, é quem pode operar um milagre maravilhoso na sua família, no seu seio familiar, dentro da sua casa. Fala com Deus, porque é a única pessoa que, mesmo que você não consiga traduzir em palavras o que você quer falar sobre a sua família, sobre a sua história, sobre essa dor, ele vai receber a oração do seu coração. Se você se dirigir a ele e tentar falar o que você está passando, ele vai receber a sua oração, mesmo que você não consiga traduzir em palavras, né? E eu imagino que, por exemplo, para uma mãe, né, que tem um filho num vício, que tem um filho longe de Deus, por exemplo, o quanto deve ser difícil, né? Se ajoelhar e falar: Deus, eu tô sentindo isso. Eu acredito que às vezes a gente, essa mãe, ela não consegue ter palavras, né? Mas Deus sabe o que ela tá, Deus recebe essa oração, né? A gente não consegue traduzir em palavras alguns sentimentos, mas a gente consegue traduzir em sentimento, em batidas do coração, em uma respiração profunda, e aquilo ali é traduzido para Deus em oração, né? Então, são muitas as vezes que a gente não consegue falar, né, dentro da nossa humanidade, mas a gente consegue colocar a Deus o que a gente está passando, né? São muitas as vezes que a gente se exalta, a gente se revolta, né? Porque tantas mulheres na minha posição escolheram realizar os seus sonhos. Quantas mulheres ao meu redor realizam os seus sonhos fora do caminho do Senhor, e ela ainda agradece a Deus por tudo que ela tem, assim como o profeta fez, né? Eu vejo que essa palavra, ela vem para nos mostrar que nós somos todos pequenos igualmente, limitados igualmente. O profeta que falava com Deus e ouvia Deus, ele foi lá falar: e aí, esse pessoal todo ao meu redor, eu tô aqui nadando contra a correnteza, até quando eu vou clamar, o Senhor não vai me ouvir? Que a gente faça isso pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho, por uma provisão financeira, que a gente faça isso, que a gente fale com Deus, que é quem vai ouvir a oração mais profunda do nosso coração, e que a gente espere Ele responder, mas que a gente esteja atento, porque hoje a gente está muito ocupado, né? A gente está muito ligado a muita coisa ao mesmo tempo, e talvez isso nos desligue das respostas de Deus. Então, a gente tem que ficar atento para, talvez Deus já não está respondendo e a gente não está vendo, né? Porque a gente tem, principalmente hoje, né, com o evangelismo
pela internet, a gente tem acesso a muita pregação, a muita palavra, a muita coisa, e a gente fica esperando o tempo todo. Nossa, uma hora um profeta vai falar comigo, então eu tô esperando Deus me responder, eu tô esperando o profeta falar, Deus mandou falar com você que aquilo que você pediu, a resposta é essa, essa e essa. Mas e a palavra que ele já deixou? E aquela Bíblia que às vezes fica aberta na sua casa, no Salmo 91, linda, né, como objeto de decoração, ela fica aberta lá no Salmo, mas você nunca foi lá ver o que Deus quer falar com você através dela, né? Então a gente tem que esperar Deus falar, mas a gente tem que estar atento, se desligar um pouco, se conhecer para saber como se desligar, se conhecer qual ocupação na sua vida que ela é realmente necessária, que ela é realmente prioritária, ou que você está fazendo só porque todo mundo faz. Essa semana eu ouvi do Frei Gilson uma coisa maravilhosa. Ele rezava o rosário todos os dias antes de ir para o convento, antes de entregar a vida à vocação religiosa. Mas depois que ele entregou a vida, a vocação dele, né, de ser religioso, ele não tinha mais tempo para rezar o rosário todos os dias. Por quê? Porque um padre já faz muitas outras coisas, né? O religioso aqui no convento, a gente já faz muitas outras orações, então eu não tenho tempo para rezar o rosário, né? Então, o que é prioridade? O que é prioridade ali no seu dia? Por que você não consegue parar 3 minutos, que seja durante o seu café, por exemplo, e pede a Deus, Deus, eu vou abrir a Bíblia, fala comigo em um versículo. Às vezes tem um versículo da Bíblia que tem uma linha. Por que a gente não consegue fazer isso? Tudo que ocupa o nosso tempo é realmente prioridade? A gente está esperando a resposta de Deus na nossa oração, né? Ao nosso pedido, como o profeta esperou, e ele está demorando a responder, ou ele está tentando gritar e a gente não consegue ouvir porque a gente está muito ocupado com 1 milhão de coisas que a gente tem para fazer e 1 milhão de formas que a gente tem de se conectar com o mundo, com as coisas e com as pessoas, né? Então a gente precisa estar atento a isso. E quando ele responder, gente, e ele responde, né, de diversas formas, naturais e sobrenaturais, porque ele é dono da nossa natureza também, e ele é dono do mundo sobrenatural. Então Deus nos fala de forma concreta aqui na Bíblia, mas ele nos fala também em sonhos, ele nos fala também em profecias. Tudo depende da intimidade que você tem com ele e do quão você está preparado para ter certeza que tudo que você está vivendo de forma natural e do sobrenatural vem de Deus, né? E quando a gente tem essa resposta, a gente acreditar nela, a gente registrar ela no coração, de uma forma que seja fácil a gente lembrar depois para a gente testemunhar, né? E que a gente, mesmo que demorar, que a gente espere. Mesmo que demorar, que a gente tenha certeza que não falhará, que tem um propósito para cada coisa. Então, uma família, por exemplo, né? Se está demorando uma libertação de um vício, né, uma libertação de uma situação que vai trazer a sua família para o altar do Senhor novamente, creia, famílias são alianças com Deus e Deus não abandona as suas alianças. Não há nada que aconteça aqui neste mundo natural que desfaz uma aliança com Deus. Não há nada que você enxergue, não há pecado, não há situação, não há nada natural que você enxergue visualmente com seus olhos humanos, aqui nesse mundo, que desfaz uma aliança com Deus, que só pode ser vista no mundo sobrenatural, no mundo espiritual. O que é espiritual é mais real do que é natural. Sabe por quê? Sabe qual que é a prova cabal disso? Que o que é espiritual é eterno e o que é natural vai passar. Então, diante da sua família, da sua aliança familiar no mundo espiritual e qualquer situação natural que aconteça, que te mostre e que fale aqui nesse mundo que a sua família não tem jeito, que o seu filho não tem jeito, que o seu filho não vai servir a Deus, que o seu esposo ou a sua esposa não vão ser homens ou mulheres do Senhor, que essa doença não vai ser curada,
tudo que te mostra isso é daqui desse mundo, e daqui desse mundo veio do pó e vai voltar para o pó. Agora, o que é do mundo espiritual veio da eternidade e vai até a eternidade, que é a nossa alma, as nossas alianças com Deus. Então, se a sua família é uma aliança com Deus, se a sua família é um compromisso com Deus, ela é eterna no mundo espiritual, enquanto tudo que é contra isso aqui no mundo natural vai virar pó, é passageiro, né? Então que a gente tenha essa certeza de que para tudo há um propósito e que a gente acalme o coração e descubra qual é o propósito de Deus para minha família, né? A minha família caiu nesse pecado, caiu nesse vício, caiu nessa situação que nos levou a adultério, que nos levou a doença, que nos levou a divisões, a desavenças, mas a família, ela ainda é uma aliança na eternidade, ela ainda é uma aliança no mundo espiritual que jamais vai deixar de existir lá na eternidade, e que Deus tem os acordos dele conosco, né, aqui para essa terra. Quando algo é até que a morte nos separe, a morte ela vai acontecer aqui. Ela vai acontecer aqui, ela vai nos separar aqui, ela vai separar a nossa carne. Mas a aliança feita com Deus, ela é eterna. A aliança dos pais com os filhos, ela é eterna. Pais, vocês são responsáveis por levar essa alma para o céu, essa alma que Deus te confiou. E por isso que nós somos pais de diversas formas. Quantas vezes nós não temos filhos biológicos, nós não temos essa herança do Senhor, mas nós temos filhos espirituais que Deus nos confiou para a gente lutar, para a gente evangelizar e caminhar com eles para a salvação. Então não desista dos seus filhos, não desista da sua família, e não importa o que acontece aqui nesse mundo natural. Não importa, é passageiro. E mais uma vez eu quero falar do quão rápido é essa passagem. Ela pode parecer demorada para nós diante da nossa pequenez, mas para o Deus que é o dono do tempo, tá tudo no tempo perfeito, tá tudo no tempo exato, né? E no final, no último versículo dessa palavra, Deus falou com o profeta que quem não tem a alma íntegra vai sucumbir, vai morrer na praia. Mas o justo vive pela fidelidade. Então, no final das contas, o que a gente tem para continuar crendo nas alianças com Deus é a fidelidade. É a certeza de que a palavra de Deus vai se cumprir. É a certeza de que as famílias, a união entre os casais, entre pais e filhos, a união entre irmãos, é aliança com Deus, é vontade de Deus e vai se cumprir. E que se está demorando para nós, é demorado dentro da nossa pequenez. Para Deus é um grãozinho aquele tempo, dentro da eternidade, da grandeza e de todo o poder que Deus tem. A gente tem que confiar, né? E confiar no propósito. Então eu convido você que está ouvindo essa palavra, que está compartilhando conosco hoje essa palavra, a tentar descobrir qual que é o propósito da dificuldade da sua família e tentar já viver como quem já tem a vitória e já desejar o que de bom você vai fazer quando esse propósito for cumprido na sua família. Talvez a sua família não era unida, talvez a sua família não praticava caridade, talvez vocês não ajudavam o próximo, vocês não se respeitavam, né? E diante dessa dificuldade que você está tendo com o seu filho, com a sua esposa, algo vai acontecer que vocês vão ser pessoas melhores para a sociedade, pessoas melhores para Deus, servir melhor ao próximo. E já começa a viver isso. Deus, o propósito que você tinha para mim é eu ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa mais caridosa, eu ser uma mãe melhor para o meu filho, eu ser uma irmã melhor para os meus irmãos, um filho melhor para os meus pais. Era isso, então eu já quero viver isso. Eu já quero viver os frutos disso, eu já quero viver o propósito, porque há uma visão para cada termo fixado. Qual é a visão que Deus tem para essa situação que a minha família está vivendo agora, para essa situação que a sua família está vivendo agora, para essa situação que você está vivendo no seu emprego,
na sua saúde. E começa a viver ela. Ah, eu tinha que passar por essa doença, porque eu tinha que valorizar a minha saúde, cuidar do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então eu já vou viver essa vitória. Como que vai ser depois que eu estiver curada dessa doença? Eu vou praticar atividade física, eu vou cuidar do meu bem-estar, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou comer coisas que eu sei que vão nutrir o meu corpo e vão me fazer ter mais saúde, viver bem, me sentir melhor. Então eu já vou começar a colher isso agora. Qual que é o propósito dessa luta com o vício do seu filho? Começa a viver agora. Como que vai ser quando o meu filho ficar livre desse vício? Qual que é o propósito disso aqui? Meu filho vai servir ao Senhor, então agora, enquanto ele está na luta, eu vou levar ele comigo para servir ao Senhor. Eu vou levar ele à missa comigo, eu vou levar ele comigo no grupo de oração, porque é ali que ele vai ouvir a palavra de Deus. E é ali que o Espírito Santo vai falar com ele, vai converter, porque a gente tem mania de achar que quando a gente luta em oração por um dos nossos, que é a gente que vai alcançar o milagre. Não. Deus realiza milagres na vida do outro para atender a nossa oração, mas é Deus quem faz. É o Espírito Santo quem convence. A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. É levar aquele filho conosco para a igreja. Que ambiente é a sua casa? A sua casa é uma igreja doméstica? Muitas vezes a gente está lá fazendo muitas obras na igreja e pedindo a Deus a salvação de um filho, a libertação de um vício, de um filho, de uma esposa. Mas e dentro de casa? A nossa casa é uma igreja doméstica? As paredes da sua casa conhecem a palavra de Deus? A sua casa tem cheiro de Deus? Você tem cheiro de Deus? A gente quer alcançar a santidade, mas a gente já tem cheiro dessa santidade, de tanta certeza que a gente tem que a gente vai alcançá-la. Então eu acho que é sobre isso, é sobre a gente não sucumbir. E não sucumbir não é num dia qualquer, num ponto qualquer da caminhada, a gente fala, estou decidido a não sucumbir. Vou até o final, demore quanto tempo demorar. Não, é dia após dia. Hoje eu não sucumbi. Hoje eu continuei fiel. Hoje eu sofri, eu caí, hoje eu me desesperei. Hoje eu falei com Deus que está demorando demais. Hoje eu falei com Deus que eu não aguento mais essa enfermidade, que eu não aguento mais cuidar desse ente querido com essa enfermidade. Hoje eu falei que eu não aguento mais, que está demorando, que o mundo tem muita coisa muito melhor. Hoje eu falei com Deus que o meu tempo está passando e eu deixo de realizar os maiores sonhos lícitos da minha vida. Mas eu não sucumbi. Amanhã eu quero acordar de novo, acreditando que Deus está construindo na minha vida, na minha história, na vida dos meus filhos, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus pais, na vida da minha esposa, na vida do meu esposo. Que aquela vitória, ela está sendo construída dia após dia, porque o justo vive por sua fidelidade. E a fidelidade é dia após dia, gente. A gente não vai chegar no começo do caminho, não vai fazer uma oração, ai, sentir a presença de Deus. O padre Paulo Ricardo fala muito disso, né? Ai, Deus não é esse arrepio, não. Deus não é essa presença que eu tô sentindo ali num grupo de oração e pronto, acabou. Então agora eu fui ali no grupo de oração Filhos de Padre Pio, na segunda-feira eu senti a presença de Deus, eu chorei muito diante do Santíssimo, senti a presença de Deus e agora eu estou decidida, vou me manter no caminho e esperar no Senhor e pronto. Não, vai ser dia após dia. Hoje eu tive essa dificuldade, hoje eu caí neste pecado, hoje eu desacreditei dessa forma. Hoje eu me afastei do Senhor porque eu tratei esse irmão dessa forma, porque eu cometi esse pecado. Me perdoa, Deus, eu quero voltar para o caminho. É dia após dia. E quando se trata dos seus, quando se trata da família, gente, cada dia vai valer a pena. Eu não posso falar para você quando, nem como cada dia vai valer a pena. Mas eu posso te afirmar que existe como seguir o caminho, porque existe como você registrar essas palavras, né? essas palavras que você recebe de Deus, dos irmãos,
em sonho, em conquistas na vida, registrar ela de forma que fica fácil de ser lida, e Deus te mostra que você está simplesmente construindo um testemunho. Vale a pena construir essa escada para o céu, essa escada para a salvação com a sua família. Custe o que custar. Tudo, eu conheço tudo que o mundo tem de maravilhoso para você viver fora dos mandamentos de Deus. Eu conheço as possibilidades de provisão financeira, de felicidade, de ter muitos filhos, de namorar muito, de viajar muito, de beber muito, de farrear muito, de estar sempre junto com a sua família. Eu conheço essas possibilidades, mas eu tô aqui para te dizer que elas são o que tem pra gente viver aqui nessa terra. E lembra da diferença do mundo natural e o mundo sobrenatural? Por que o mundo sobrenatural ele é mais real, ele é eterno, e as coisas aqui desse mundo são passageiras. Mas se você anda no caminho do Senhor, se você vive pela fidelidade, Ele quer que a gente viva o melhor dessa terra também, mas sem perder a salvação. Então não tenha dúvidas que quando o que é te oferecido como melhor nessa terra se te tira do melhor na eternidade, é porque não é para você, é porque não é o que Deus quer. Que a gente viva pela nossa fidelidade, dia após dia, na certeza de que a gente está escrevendo um testemunho maravilhoso e um testemunho que o mundo precisa. Né? A gente não pode esquecer que a gente está vivendo tempos difíceis, que já são previstos na palavra. E que a gente pode tentar achar que a gente sabe quanto tempo vai demorar, ou que Jesus já está voltando, ou que Jesus já voltou. A verdade é que a gente não sabe. Mas os tempos difíceis, eles fazem com que as pessoas elas fiquem confusas e elas precisam do nosso testemunho. Então eu queria te dizer que o testemunho de vida que está sendo construído na sua vida, na sua salvação, na sua conversão, na sua família, na conversão dos seus filhos, é um testemunho que vai impactar muitas outras pessoas. E essas pessoas necessitam do testemunho da sua vida para se aproximar de Deus e para se decidirem por viver a busca pela santidade na vida delas também. Então não desista. Na verdade, não desistamos, né? Não desistamos, nenhum de nós. Por mais que o mundo nos mostre algo diferente, por mais que o mundo nos mostre o tempo passar, se pega na palavra de Deus, né? São 3 versículos pequenos que diz muito sobre uma caminhada, diz muito sobre o esperar em Deus. Então vamos esperar em Deus, que Ele não falha. Nós estivemos reunidos, estaremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.